Fala pessoal, beleza? Então vamos continuar aqui. Eu quero que a gente veja alguns exemplos da conservação da energia mecânica. São exemplos de alguns exercícios clássicos que a gente tem e que a gente vai fazer bastante aí, porque é uma parte que tem muito exercíciozinho, mas são exercíciozinhos gostosos. Vamos lá. Na última aula a gente viu então que a energia mecânica é a soma da potencial massa cinética. E se você retirar ali as forças dissipativas, você sempre vai conservar essa energia mecânica. Então você calcula a energia mecânica num ponto inicial do problema e calcula a energia mecânica no ponto final e vê ali o que está faltando, né? Que sempre vai faltar alguma coisa, velocidade, massa, pode estar faltando um K, um X, uma altura, ou posso estar te perguntando a própria energia ali naquele momento. Então vamos para essa situação aqui, ó, que eu tenho as molas envolvidas. Quando eu tenho mola envolvida é porque eu já estou mexendo aí com o potencial elástico, vamos lembrar disso. Então olha a situação inicial, tem uma caixinha lá em cima, a altura de 10, ela vai descer e vai chegar e vai comprimir essa mola aqui. Então toda a sua energia aqui em cima vai ser transformada aqui para comprimir essa mola. A situação me diz que no final ela vai parar e vai comprimir essa mola. Esse parar é importante para te dizer que eu não vou ter energia cinética. E lá em cima também ela estava abandonada, estava parada, estava em repouso. Também para você não pensar que tem energia cinética. Então aqui a gente pode até ficar um pouco mais didático. Lembrando que em todas as situações que a gente colocar aqui, a energia mecânica vai se conservar, vai estar no textinho escrito despreze a resistência do ar, despreze o atrito, despreze ali as forças dissipativas. Então aqui, olha, eu posso ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, físico e pensar assim, ó, energia mecânica nesse ponto. Energia mecânica nesse ponto vai ser energia potencial gravitacional, não tem energia cinética. Energia mecânica nesse ponto. Aqui na condição ela vai parar e vai comprimir toda a mola. Sabe? Desceu, pum, parou e comprimiu. Então só tenho energia potencial elástica aqui, não tem energia cinética. Então como eu tenho aqui a mesma energia que aqui, eu posso igualar as duas. Energia potencial gravitacional é massa, gravidade e altura. E energia potencial elástica é kx2 sobre 2. Então eu posso já meter nas equações direto aqui e depois só substituir o que eu estou te pedindo. Estou te pedindo aqui nesse caso aqui qual que é a deformação dessa mola, o tanto que ela vai comprimir. Então a massa aqui, olha, é de 5 kg, gravidade é 10, a altura é 10 também. O seu K é 200, o seu X é o que você vai descobrir e sobre 2. Então aqui a gente pode cortar aqui, está tudo já no sistema internacional. Aqui é 100, também posso cortar aqui com isso. Então 5 é igual a x ao quadrado. Então o seu x vai ser raiz de 5. Raiz de 5 metros, que dá aí mais ou menos 2 e pouquinho. Metros aí. Show, acabou, é isso aí. Entendeu? Então agora eu posso pensar em igualar as coisas que eu tenho aqui, mas eu sempre tenho que ter o cuidado. Tem energia cinética? Tem energia cinética? Não tem? Então é só os potenciais envolvidos. Não tem porque no corpo da questão, que eu não coloco aqui, ela fala que aqui estava parado o repouso e aqui ela fica parada, ela chega com velocidade zero. Nessa situação, por exemplo, aqui, ó, eu quero calcular duas coisas. Eu tenho uma caixinha aqui de 5 kg também, que ela está comprimida aqui 60 centímetros. Eu quero saber com que velocidade ela sai da agulha aqui, né? Sai da mola aqui dessa situação e qual que é a altura máxima que ela consegue chegar. Desprezando atrito, desprezando a resistência do ar e tudo mais. Então vamos lá. Então, primeira situação, eu quero saber com que velocidade ela sai. Então nesse momento aqui, ó, antes de eu soltar, ela estava parada. Se ela estava parada, então ela só tem energia potencial elástica. Não tem cinética. Agora, assim que eu soltei a mola, toda essa energia potencial vai ser dada para a cinética. Então, assim que eu solto aqui, no próximo momento eu tenho energia cinética. Então, nesse primeiro momento aqui, toda essa energia vai ser igual à energia cinética. Então, toda a minha energia potencial elástica, que é dada por kx2 sobre 2, ela vai ser dada totalmente para a energia cinética, que é mv2 sobre 2. Então, nesse primeiro momento, eu consigo descobrir qual que é a minha velocidade. Aí eu dou uma cortada aqui, posso pegar meu K aqui que vale 400, o meu X é 60 centímetros, mas a gente tem que colocar em metros, então fica 0,6 metros, então é x ao quadrado, vou deixar assim, 0,6 vezes 0,6, para melhorar um pouquinho. Isso é igual a minha massa, que é 5, velocidade ao quadrado. Então aqui, ó, esse 0, aqui, faço sumir esses dois zeros. Então fica 4 vezes 6 vezes 6, 5. Joga o 5 para cá, vai ficar 4 vezes 6 vezes 6 sobre 5. Antes de eu sair multiplicando, que nem louco, eu posso dar uma aproveitadinha. Por quê? Aqui eu tenho uma raiz, não tem? Um quadrado que vai passar em forma de raiz. Então vai ficar assim, ó, V vai ficar raiz de 4 vezes
raiz de 6 vezes 6 sobre 5, não é? 6 vezes 6 é 36, raiz de 6 vai sair para fora. Raiz de 4 também sai para fora, é 2 vezes 6. Aqui fica a raiz de 5 embaixo, não tem como evitar. Então vai ficar 12. Como eu não posso ter raiz embaixo, que é feio, a gente racionaliza. Multiplica embaixo por raiz de 5 e em cima por raiz de 5 também. Então vai ficar aqui, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. E lá em cima raiz de 5. Então pronto. 12 raiz de 5 sobre 5. Ah, é feio, mas é um número. Então tá valendo. Não tem nada de negativo aqui, porque aí teria problema. Aí estaria errado. Não tem nada de zero embaixo, aí estaria errado. Mas tá feio, mas é um número. Então essas são essas situações. Aqui eu te pedi inicialmente que você me mostrasse com que velocidade ela sai. E ela sai com essa velocidade. Agora eu quero saber qual a altura que eu chego no máximo. Então eu posso pensar assim. Posso pensar que toda a minha energia cinética foi transformada aqui em energia potencial. A altura que ela chega no máximo, chegando a parar, tá? Ela chega lá no máximo, ela chega lá e morreu. Que é o tanto de energia que você deixou aqui só foi aproveitado em potencial. Posso pensar que é o tanto de energia cinética que eu vou enviar, ou posso pensar também que é o tanto de energia potencial que eu tinha lá na situação inicial. Tanto faz. Vamos para a energia potencial, que é mais fácil aqui, porque essa velocidade aqui pode ser um pouco feia. Então pensa que eu tenho toda a energia potencial elástica aqui, vai ser transformada em potencial gravitacional. Então lá assim, ó, kx2 sobre 2 é igual a mgh. Então eu posso vir aqui de novo, olha, kx2 sobre 2 mgh. Vamos calcular de novo, né? Seu K aqui vale 400, seu X 0,6 sobre 2, massa 5, gravidade é 10 e altura. Então aqui esse 0 corta com esse aqui. Posso cortar esse 2 com esse 2, então 6 vezes 6 é 36, vezes 2, vou deixar assim mais fácil, né? 36 vezes 2 é 72. 72. 5 vezes 10 aqui, ó, deixa assim, 5 vezes 10 é igual a H. Vou dar uns truquezinhos aqui, ó. Multiplica por 2 aqui, multiplica por 2 aqui. Aqui é só matemática. 144. E aqui fica 10. Aqui é 10. Aqui eu consigo andar duas vezes com a vírgula. Então a altura é 1,44 metros. Então é o máximo de altura que eu consigo chegar e quando chegar lá ela para. Tranquilo? Então é sempre brincando de um tipo de energia com a outra, sem muito problema, sem muito esquisitice. Vamos para outra análise. Agora observa essa situação aqui, que ela é uma análise bem mais física. Eu tenho aqui um sistema que a gente chama de pêndulo. Eu tenho uma bolinha aqui de massa, está suspensa aqui por um fio. E aí aqui você solta, ela fica pendulando e tudo mais. A gente tem várias análises, pode fazer várias análises de força, movimento harmônico e por aí. A gente vai fazer uma análise de energia aqui. A ideia é o seguinte, desprezando a resistência duais, blá blá blá. Vou pegar esse pêndulo aqui que estava em repouso, vou subir um pouquinho para cima. Quando eu subo aqui, solto, ele começa a pendular. Ao subir aqui, ó, eu vou abandonar e ele vai soltar e ele vai cair aqui embaixo. Aqui a gente pode fazer algumas análises. Se eu abandono aqui, em vez de empurrar, né, se eu só abandonar aqui e a energia mecânica vai se conservar, ela então vai e volta, sempre vai ficar na mesma altura. Então ela vai ficar assim, para sempre fazendo isso aqui. Por que isso não acontece na vida real? Porque na vida real nós temos resistência do ar. Então na vida real, se eu soltei nessa altura aqui, a próxima vez que ela chegar aqui vai ser um pouquinho mais abaixo. Ela vai chegar aqui um pouquinho mais abaixo. Um pouquinho mais abaixo, ela vai ficar indo até parar. É o que acontece no mundo real. Mas aqui a gente vai ficar soltar, vai ficar assim para sempre, porque não tem ninguém atrapalhando. Por inércia, ela vai continuar para sempre. Então nessa análise aqui, nesse ponto, quando eu estou abandonando, se eu estou abandonando, significa que não tinha velocidade antes. Então não tem cinética. Então nesse ponto aqui eu tenho apenas potencial. E o potencial envolvido aqui, ó, tá com uma certa altura em referência a algum lugar. Aquilo legal de colocar em referência é o nível mais embaixo que essa bolinha pode estar. Então é como se essa aqui fosse o chão. O potencial gravitacional sempre depende de uma referência da altura. Então a gente pode colocar ela em qualquer lugar. Então eu posso falar que aqui é como se fosse o chão, um ponto mais baixo, mesmo não sendo. Mas é só para onde eu tenho a minha análise. Então essa aqui é a minha altura. Aqui então eu tenho potencial gravitacional, então mgh. Quando ela chega aqui então, se eu coloquei ali como referência, não tem altura mais em referência ao chão ou ao meu lugar de referência. Então se eu não tenho altura, eu só tenho aqui cinética, porque eu tenho velocidade nesse ponto. E nesse ponto aqui, minha velocidade é a máxima velocidade possível, porque eu tenho aqui a máximo de energia entregue para energia cinética. Porque depois aqui, ó,
ela vai começar a subir, então ela vai dar um pouquinho dessa energia cinética para potencial e vai diminuindo a velocidade até chegar no ponto aqui em que eu paro, a velocidade para, que lá naquele ponto ele para para poder voltar, e se ele para, ele tem um maior potencial gravitacional. No caso é o mesmo que porque a energia se conservou. Então, é isso que eu tenho que pensar. Nesses pontos aqui em cima eu tenho potencial gravitacional, máximo de potencial gravitacional, e nesse ponto aqui embaixo eu tenho o máximo de energia cinética, logo o máximo de velocidade. Então aqui eu tenho energia cinética. Então por conta disso eu posso pensar que os dois têm o mesmo tanto de energia, eu posso igualar os dois e ver o que a situação me pede. Aqui eu tenho que ter um cuidado. Como eu coloquei aqui como referência de altura, se eu não te falar a altura que eu já coloquei aqui, eu tenho que pensar um pouco mais matemático. Eu tenho que te dar uma informação que o comprimento do fio, que a gente chama de L aqui, vai interferir. Porque aqui embaixo o comprimento é o fio inteiro. Mas aqui, olha, é só um pedaço de altura que a gente vai pegar em referência a ele. Então, por isso que eu estou te dando um ângulo aqui de referência ao que a gente faz, ou a referência com a horizontal lá do teto, ou a referência aqui com a vertical quando ele está totalmente aqui nesse ponto. E dado isso aqui, a gente vai pegar o cosseno desse ângulo. O cosseno desse ângulo, cosseno de θ, ele te dá o cateto adjacente, que seria aqui esse seu x, sobre a hipotenusa. Então isso vai dar aqui, ó, x é igual a cosseno de θ L, só para te mostrar que esse é o tamanho da altura que se encontra com em cima, e aqui é h. Eu posso falar então que x mais esse pedaço mais a altura, isso tudo aqui você concorda comigo que é o tamanho completo do fio? Assim, a gente está desprezando o tamanho da bola, porque o tamanho da bola realmente interferiria aqui, né? Mas desprezando as dimensões da bola, colocando ali então, até como referência então acima da bola, da linha aqui, para você pensar nessa altura, para você não viajar demais, eu vou pensar que esse pedaço do fio, mais a altura aqui, se completa como o fio completo. Só para te dar essa referência de altura, só para justamente falar. Angulei aqui um pouquinho, então coloquei aqui, por exemplo, 60 graus nessa situação, um fio de 8 metros, então ela se encontra aqui à altura do ponto mais baixo. Então, desprezando as dimensões da bola, para você não falar que a bola tem uma altura para te complicar mais ainda a vida, poderia ter desenhado a bola bem pequenininha para você não ter problema. Então, desprezando isso, é só os fios que vão funcionar como a altura aqui de referência. Então, posso pensar que essa altura aqui, que ela vai fazer para o meu cálculo do potencial gravitacional, vai ser o quê? Esse pedaço desse cateto aqui, desse triângulo, que a gente consegue formar. E esse aqui, pedaço aqui seria a altura. Então, esse pedaço desse cateto aqui, que é o x, e a altura, isso tudo é o tamanho do fio. Então, nesse caso aqui, isso tudo aqui já vai dar 8 metros. Só que o meu x ele é possível de se achar mexendo com esse triângulo aqui, brincando de cosseno aqui. Então, seria o que a gente achou aqui, ó. Seu x vai ser o cosseno de θ, cosseno de 60 graus, vezes o comprimento do fio, que é 8. Cosseno de 60 graus é meio. Então, fica 8 aqui, então isso aqui vai dar 4. Então, tem 4 metros aqui para esse x. Isso aqui é 4 metros, então minha altura também é 4 metros, porque o fio completo tem 8 metros. Então, essa altura aqui, olha, 4 metros. Então, é como se eu tivesse pegado suspenso, suspendido 4 metros em relação ao ponto mais baixo, que é o que a gente faz isso mesmo. Aí eu quero saber qual que é a velocidade, então, que eu chego aqui. Considerando essa bolinha aqui, olha, eu nem te preciso falar a massa, porque nesse ponto eu vou abandonar, então é só potencial gravitacional. Nesse ponto não tem o chão, porque eu coloquei aqui como referência, então é só velocidade cinética. Então você iguala os dois. Então mgh é igual a mv2 sobre 2. Então quando você iguala, você corta aqui. Gravidade é 10, a altura é o que você achou aqui de 4 de referência. Velocidade que eu quero achar e aqui é 2. Joga isso aqui lá para cima. Então vai ficar assim, ó. V2 é igual a 10 vezes 2 vezes 4. Antes de sair multiplicando, a gente é esperto. 10 não é a mesma coisa que 5 vezes 2? Então 2 com 2 é 4. E aqui é 4 e aqui sobra um 5. Quando eu jogo isso na raiz, o 4 sai da raiz e o 5 fica. 4 raiz de 5 metros por segundo. Tranquilo então? Então esse é um caso também muito, mas extremamente comum de cair de pêndulo, de analisando. Nesse ponto e nesse ponto. Tipo assim, posso, em vez de abandonar, jogar? Se ele joga com uma velocidade, você vai ter que ter um acréscimo aqui de energia cinética. Esse acréscimo de energia cinética você iguala aqui com a só energia cinética. Aqui não tem como, aqui é só energia cinética, aqui o potencial não vai ter.
Beleza, coloquei aqui como referência o chão. Posso colocar o chão mesmo como referência? Pode, mas não vai fazer diferença. Porque esse aqui está uma certa altura, esse aqui está uma altura mais esse pedacinho. Então, ambos têm um proporcional. Posso colocar minha referência aqui como chão aqui para ficar mais fácil minha conta. Vamos para um outro exemplo. Um último exemplo aqui, gente, aqui nessa situação é quando a energia mecânica não vai se conservar. É quando eu tenho aqui calor envolvido. E eu vou estar te falando que vai ter essa perda de calor aqui. Então vamos supor uma situação em que eu tenho um bloquinho de 1 kg aqui. Ele está sofrendo um impulso de uma molinha. Então comprimi a molinha em 40 centímetros. Vou soltar. Soltei esse bloquinho, ele vai subir aqui, vai esquentar, vai perder calor, tudo mais, e vai chegar a uma altura de 1 metro. Eu vou te perguntar qual que é o tanto de energia que eu perdi. Inicialmente a gente nem tem ideia o quanto perdeu, se perde também, ou coisa assim. O que a gente tem que fazer? Calcular os pontos da energia mecânica em cada um e ver como é que está. Então, ele chega aqui e para, tá? O bloquinho. Então, nessa situação, tem apenas potencial. Ele está saindo ali em repouso. Então, ele tem apenas potencial. Então, vai ser assim, ó. Kx2 sobre 2 é o tanto de energia que eu tenho aqui. Nessa situação, o tanto de energia que sobrou é apenas potencial gravitacional. Está parado, né? Não tem mola, então apenas mgh. Vamos fazer o cálculo aqui, que o tanto de energia que eu tenho aqui é o tanto que eu tenho que ter de energia aqui, mais o calor que eu perdi. Quer ver? Ou se eu não entendesse o calor que eu perdi, só de fazer a conta aqui, vamos ver se vai estar coerente. Vamos fazer aqui, ó, o K vale 200, o X é 40 centímetros, então é 0,4 e ao quadrado 0,4 sobre 2. Então esse 0 corta com esse aqui, o 2 pode cortar com esse. Então aqui eu tenho 16 joules de energia. Aqui, olha, eu tenho a minha massa que vale 1 kg, a gravidade que é 10 e a altura que vale 1. Então aqui eu tenho 10 joules. Então tá vendo que houve aqui uma perda? Eu tenho 16 joules oferecendo. Se chega aqui e eu precisava de 10 joules para chegar aqui, esses 6 joules de diferença foi o que eu perdi. Então 6 joules aqui foi o tanto que eu perdi para calor, para resistência ali, para outras formas de energia, som que seja. Foram dissipados 6 joules. 6 joules não foram aproveitados com o meu objetivo de se chegar lá em cima. Então esse aqui já são os exercícios que não há mais conservação da energia mecânica. Mas fica muito claro, eu estou te falando, qual foi o tanto de energia que eu perdi, qual foi o tanto, vamos supor, perdi 6 joules de energia, 6 joules foram dissipados, então aqui a altura que eu cheguei, poderia ter dado esse exercício. Então em vez de falar isso aqui, ó, eu cheguei e falei assim, ó, calcula a altura para mim, que a massinha chegou aqui, sabendo que eu perdi 6 joules durante esse processo. Então já te indiquei esse valor que eu perdi. Esse valor perdido, ele não existe uma conta para ele, não existe assim, uma fórmula para ele. Ou ele é te indicado, ou eu já te falo, ou então você consegue achar pela diferença das situações finais. Então não preocupem assim, existe fórmula para isso? Tem não. Então olha, você calcula primeiro aqui, você viu que você tinha 16 joules. Se eu perdi 6 joules, nesse ponto aqui eu tenho que ter 10 joules então. Já que desse processo tinha 16, eu perdi 6. Então 10 joules é a minha energia. Aí você vê, ó, nesse ponto aqui eu só tenho potencial gravitacional. Só tenho potencial gravitacional e isso tem que ser 10. Então minha massa que eu te falei aqui é 1, a gravidade é 10. A altura então seria quanto? A gente já sabe ali que a altura então é de 1 metro. Então são as situações possíveis que eu posso falar. Ou eu faço essa situação para achar a energia dissipada, ou eu já te dou a energia dissipada para você achar algum dado faltando. Se eu te falasse, por exemplo, nesse ponto aqui eu também tenho uma velocidadezinha aqui de... vamos ver se não vai avacalhar o exercício, né? Não vai não. De 1 metro por segundo. Então qual seria a altura que chega aqui? Então vai mudar um pouquinho a situação. Então o que eu tenho? Ó, te prometi 16 joules, perdi 6 no caminho, então sobrou 10 para esse ponto. Só que nesse ponto ele tem um pouquinho de velocidade e tem uma altura. Então ele tem a potencial gravitacional e tem cinética também. Só que isso tudo aqui, no somatório, tem que estar me dando 10 joules. Então vamos lá, a massa aqui era de 1 kg, a gravidade é 10, então uma altura. A massa aqui é de 1 kg, minha velocidade é de 1, então é 1 ao quadrado, isso sobre 2. Então aqui fica 10 e aqui é 10. Então aqui fica 10H, aqui fica meio, passa para lá, 10 menos meio é 9,5. 9,5. Então a altura joga para lá, fica 0,95 metros. Ou seja, faz sentido, né? Antes estava dando 1 metro, agora tem que dar um pouquinho menos de 1 metro porque eu tenho mais velocidade aqui. Tenho velocidade, né? Então deu energia para isso. Beleza, então são vários exercíciozinhos, estou dando uma listinha aí. Vamos fazer eles com carinho. Próxima aula de quarta também vai ser só exercício. E é só para você aproveitar e degustar porque são muito gostosinhos, tá? Então, bora fazer essas atividadezinhas.